Olá, seja muito bem-vindo ao Programa em Foco, o meu, o seu, o nosso programa semanal de busca do conhecimento. É um programa inteligente, não que os outros não sejam, mas o Programa em Foco tem um foco maior que é a busca da inteligência. E como diz a palavra inteligência na sua etimologia, significa, do latim interlegere, ler por dentro. Sim, nós somos convidados constantemente, nós humanos, a lermos a realidade da vida, da existência e das situações. Mas não se trata de uma leitura de aparências, não se trata de uma leitura superficial. Nós somos chamados a ler por dentro a própria vida, a própria realidade. Por isso, o foco do Em Foco é justamente a busca da inteligência. É não ficarmos com as primeiras respostas, com as aparências, com a ponta do iceberg. A nossa intenção é mergulharmos numa visão muito maior, muito mais abrangente. Por isso, seja muito bem-vindo você, que nos dá a honra da audiência, para que neste momento possamos ler por dentro a realidade. E a temática de nossa conversa hoje será sobre mitologia. Talvez você diga, André, você já falou desse tema há um programa atrás. Eu sei, mas naquele momento, naquele programa, nós conversamos um pouco sobre o mito de Édipo, um mito grego que retrata a condição humana. Hoje, nesse programa em Foco, nós queremos conversar um pouquinho sobre o mito de modo mais geral, de modo mais abrangente, de modo mais amplo. E a gente começa falando de mitologia, nos reportando um pouco a uma afirmação do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, que certa vez escreveu: a linguagem é a chave de compreensão de toda a realidade. Ora, o que queria nos dizer neste momento Wittgenstein com essa afirmação? Queria dizer que o que me diferencia de outro animal, de outro ser vivo, é o fato que eu, você, nós, possuímos a capacidade da linguagem, a capacidade da palavra, como diziam os gregos, a capacidade do logos. Logos, a palavra grega, que dará origem a diálogo, palavra entre dois, a monólogo, palavra de um só, significa literalmente palavra. Sim, logos é uma palavra grega que significa palavra. Mas para os gregos antigos não era apenas o fato de eu e de você e de nós verbalizarmos um som que decodificasse um objeto, uma realidade. Logos, para os gregos antigos, significava a razão de existir do universo e do humano. Os gregos antigos tinham a intenção de tentar entender o logos do mundo, isto é, a sua razão, a sua perspicácia, o seu modo de ser, a partir do nosso logos, que é a capacidade de comunicação e de linguagem. E é nesse sentido que Wittgenstein vai dizer que a linguagem é a chave que abre a compreensão de toda a realidade. Eu, você, nós, quem está ao seu lado, quem está aqui nesse estúdio, nós podemos compreender o mundo porque nós somos seres da linguagem, do discurso. Entretanto, sejamos sinceros, existem momentos em nós, em nossa vida, em nossa existência, que me dá a impressão que as palavras, que o discurso, que a linguagem lógico-racional não alcança, não coloca a mão, não se arvora em tomar posse. Exemplos: uma alegria indizível, o nascimento de um filho, a vitória de alguma conquista efetuada na nossa vida, a dor, a solidão, a morte de alguém, uma paixão. São situações que nós vivenciamos que nos dá a impressão que as palavras não conseguem dizer, que o discurso lógico-racional não consegue tocar. Nesses momentos, o humano, por ser um ser de linguagem, ele busca outras formas de linguagem para poder explicar e sentir essas situações. E essas outras formas são variadas. Pode ser a arte, a poesia, a música, a pintura, a dança, a encenação. Enfim, temos vários tipos de linguagem para dizer da nossa realidade de ser no mundo. Temos várias formas de dizer
o nosso estar mergulhado na existência. E uma das linguagens mais antigas que o homem, desde os primórdios, utiliza é a mitologia. É uma forma de dizer uma realidade que, naquele momento, não somos capazes de responder, de compreender e de explicitá-la. Vou dar-lhe um exemplo. Eu me lembro que, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de chuva forte, de tempestade, de trovões, de barulhos, de relâmpagos. Eu morria de medo. Corria para minha mãe e dizia: mãe, eu estou com medo. E automaticamente minha mãe dizia assim: calma, filho, é apenas São Pedro que está lavando o seu quarto no céu, e empurrou o guarda-roupa. Ora, naquele momento, eu, na minha inocência, tive uma resposta satisfatória àquela angústia minha de medo, aquela reação diante de um fenômeno da natureza. Naquele momento, a minha mãe respondeu de uma forma simbólica, de uma forma com metáforas, de uma forma figurativa, e aquela resposta me satisfez. Mas depois eu cresci, claro, fiquei um pouco mais inteligente e aprendi que a tempestade e a chuva se trata de um fenômeno climático. É o fenômeno da evaporação da água, da condensação, da precipitação, que as nuvens carregadas, elas têm energia positiva e negativa que, ao se chocarem, produzem um som que é um fenômeno físico e chega até os nossos tímpanos. Se minha mãe, naquele momento, tivesse me respondido assim, com certeza não teria entendido nada. Naquele momento, minha mãe me deu uma resposta de forma simbólica. E é justamente isso o mito. O mito é uma resposta às primeiras angústias humanas, dos primeiros humanos, das primeiras civilizações, que naquele momento eles não tinham a capacidade de responder como nós temos hoje. Por isso se utilizavam de um discurso simbólico, de um discurso imaginativo, repleto de imagens, de seres fantasiosos, para dizer uma realidade humana. Isso é um mito. O mito é uma história fantasiosa, com imagens, com seres, que responde às angústias humanas. E cá entre nós, as angústias dos nossos antepassados, pensemos nos mitos gregos, nos mitos egípcios, caldeus ou babilônicos, são as mesmas angústias que nós temos hoje. Nós ainda queremos saber quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos e o que devemos fazer. Essas angústias estão presentes em cada ser humano que vem ao mundo. O modo de responder é que diferenciado. Naquele momento, nos primórdios, os nossos ancestrais respondiam de forma simbólica e imaginativa. Hoje temos outras capacidades de resposta a essas angústias humanas. E isso é um mito. A palavra mito vem do grego, mitós. E mitós em grego significa literalmente narrativa. Os mitos são as grandes narrativas que os nossos pais, os nossos ancestrais utilizaram para explicar situações que eu, que você, que a humanidade toda se enfrenta diante da vida. Isso é um mito. E é sobre mito e mitologia que estamos conversando hoje no programa Em Foco. Programa Em Foco hoje conversando sobre mitologia. Esse discurso simbólico, imaginativo, fantasioso para responder às angústias humanas. Nós vimos que o mito significa literalmente uma narrativa. E para ilustrar isso, eu quero trazer para vocês uma grande narrativa que se tornou uma espécie de pano de fundo da nossa compreensão de ser e estar no mundo, que é o famoso e conhecido mito da caverna do filósofo grego Platão. Sim, Platão, antes de Cristo, lá no século IV, III a.C., criou uma espécie de mito, uma comparação, uma fábula, uma parábola, para que nós pudéssemos entender o modo de conhecermos a realidade. Para a gente relembrar um pouco o mito, vejamos agora um vídeo que relata como Platão descreveu o nosso modo de conhecer as coisas. O mito da caverna é uma explicação alegórica do mestre Platão. Aparece no 7º livro de A República.
refere-se à situação do ser humano frente ao conhecimento. Com ele, Platão tenta explicar a existência de dois mundos. O mundo sensível, conhecido através dos sentidos, e o mundo inteligível, só alcançado mediante a razão. Platão criou, em sua alegoria, uma caverna na qual permaneciam desde o nascimento homens prisioneiros. Estes estavam presos pelo pescoço e pelas pernas contra um muro, de forma que só poderiam ver a parede da caverna. Atrás do muro em que estavam presos, havia um corredor e uma fogueira. Pelo corredor andam homens que carregam todo tipo de figuras que projetam a sombra sobre a parede, umas com formas humanas e outras com formas de animais. Os homens que carregam as estátuas, às vezes mantêm conversas que os prisioneiros escutam. No canto em que estão presos, não viam nada além das sombras que eram projetadas pelo fogo no fundo da caverna, e chegam a acreditar que as sombras projetadas são a realidade. Neste momento, Glauco, interlocutor de Sócrates, afirma que está totalmente convencido que os prisioneiros consideram as sombras na parede como reais, por serem as únicas formas que eles conhecem. Uma vez que Platão comprova que Glauco compreende a situação, explica-lhe que se um dos prisioneiros fugisse e saísse para o mundo exterior, teria grandes dificuldades para se adaptar à luz do sol. No primeiro instante, para não ficar cego, buscaria sombra e olharia apenas as imagens refletidas na água. Mais adiante, de maneira gradual, se acostumaria a olhar objetos e assim finalmente descobriria toda a beleza do universo. Admirado, se daria conta de que pode contemplar com nitidez as coisas, apreciar as formas e a beleza das figuras. No mito, Platão faz com que o prisioneiro volte ao interior da caverna, para que conte a descoberta aos outros prisioneiros. Ali, tenta explicar que ele viu a realidade e que os prisioneiros vivem em um mundo falso de sombras. Porém, os pobres prisioneiros, alienados desde a infância, o tomam como louco e riem dele. Os prisioneiros ameaçam que se ele os libertasse, eles o matariam. Neste mito, o ser humano se identifica com os prisioneiros. As sombras dos homens e das coisas projetadas na parede são as aparências captadas por meio dos sentidos e tomadas como reais, o mundo sensível. As coisas naturais e o mundo fora da caverna que os prisioneiros não veem é um mundo inteligível, no qual a máxima ideia é a ideia do bem-estar representada pelo sol. Um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes e sair da caverna, conhecendo assim um mundo real. Este prisioneiro que se libertou e que deverá guiar os demais para o mundo real representa o filósofo. Somente aqueles capazes de superar o medo e a dor de mover seus músculos para se livrarem das correntes poderão contemplar a beleza do mundo inteligível com os olhos inutilizados. Platão nos mostra com seu mito a pluralidade de seu pensamento, a visão da natureza humana, a teoria das ideias e o doloroso processo mediante o qual nós humanos chegamos ao conhecimento e uma visão mais filosófica das ideias. Platão, no mito da caverna, distingue nitidamente três dimensões: a antropológica, a ontológica e epistemológica, e a moral e política. Dimensão antropológica. Platão identificou os seguintes símbolos no mito com as seguintes interpretações na vida real. Os prisioneiros representam o homem na medida em que ele vive inserido no mundo sensível e seus valores.
O conhecimento de si mesmos como sombras faz referência à identificação da realidade humana com o corpo. A liberação do prisioneiro é o descobrimento de um mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Quando o prisioneiro é libertado, reconhece os objetos na caverna, sobe ao mundo exterior e reconhece os objetos do mundo exterior. O filósofo libera moral e intelectualmente sua alma das limitações e correntes do corpo do mundo sensível e ascende a um mundo inteligível. Esta é a prática da dialética e da filosofia. Quando se conhecem a si mesmos no mundo exterior, por meio da prática da filosofia, começam a identificar a realidade humana com a alma. Dimensão ontológica e epistemológica. No mundo subterrâneo, as sombras projetadas são os reflexos dos objetos do mundo exterior. Assim, os objetos refletidos se corresponderiam com os objetos do exterior e a luz do fogo com o sol. No exterior, os objetos refletidos na água seriam as ideias matemáticas, os objetos em si corresponderiam às ideias superiores, e o sol seria a ideia do bem. Quando o prisioneiro sobe, ascende no mundo inteligível e se traduz na abstenção do ser. Dimensão moral e política. Platão sente a necessidade de libertar o prisioneiro, por isso emprega com frequência a expressão, se você o forçar ou se a força arrastá-lo. Isto, na vida real, representa que o destino do homem não é no mundo físico e sim no mundo absoluto e divino das ideias, pelo que é necessária a dialética ou filosofia para o cumprimento deste destino. O prisioneiro volta de novo à caverna. Isso se refere ao fato de que o filósofo não pode se limitar a uma mera contemplação das ideias, e tem a obrigação moral de ajudar a libertar as demais pessoas. Quanto ao assassinato do prisioneiro que escapou, Platão demonstra o processo de morte de Sócrates e de todos aqueles que insistem em mostrar a verdade aos homens. O papel que o sol tem na vida, realidade e governo, é o da ideia do bem como o princípio que cria tanta inteligibilidade, realidade e ilumina a vida moral e política. Com este mito, Platão nos mostra a pluralidade de seu pensamento e a capacidade que tem de relacionar os dois mundos dos quais fala. Como já disse o sábio grego, o corpo humano é uma carruagem, e eu sou quem o conduz. O pensamento é a rédea e os sentimentos são os cavalos. Vimos que a grande intenção de Platão é explicar o como nós podemos deixar as aparências para buscar as essências. Sim, para o nosso amigo grego, o filósofo Platão, o fato de estarmos no mundo, nos dá a possibilidade de conhecermos o mundo, de interagirmos com o mundo, de impactarmos o mundo, de transformarmos o mundo. Porém, diz Platão, o modo como eu conheço a realidade de fato das coisas, a essência das coisas, não pode se dar pelos nossos 5 sentidos. O que Platão quer dizer com isso? Platão tem uma certa desconfiança com os nossos 5 sentidos que nós aprendemos lá no nosso primário, como dizíamos antigamente, o olfato, o paladar, a visão, o tato e a audição. Os nossos 5 sentidos são as possibilidades corporais que nós temos de entrar em comunhão com o mundo, com as pessoas e com a realidade. Platão vai dizer que esses 5 sentidos, eles são um pouco falhos. Eles não nos dão a totalidade do ser, não nos dão a totalidade do conhecimento. Eles nos fornecem apenas aparências. Ou, utilizando a imagem do mito que Platão cria, nos dão apenas sombras, resquícios da própria realidade. Ora, será que Platão tem razão em afirmar que os nossos sentidos nos enganam? Vejamos um exemplo. Às vezes nos toca o telefone em casa, nós atendemos, pode ser a nossa mãe, mas podemos confundir as vozes, a voz de alguém. Podemos andar na rua e de repente ver alguém, cumprimentar, dar tchau e perceber que não é a pessoa que nós queríamos cumprimentar.
Podemos olhar um brilho ao longe, imaginarmos que seja uma pepita de ouro. Corremos lá e se trata apenas de um copo quebrado com o reflexo do sol. Segundo Platão, os nossos 5 sentidos não nos dão a totalidade dos fatos, nos dão apenas aparências. Para o filósofo grego, nós devemos, então, confiar não nos nossos sentidos, mas num conhecimento que é muito superior, segundo Platão, que é o conhecimento intelectivo, ou seja, a minha inteligência, a minha alma, no dizer dos gregos, é capaz de conhecer a essência, a realidade na sua totalidade. O que o mito da caverna nos revela é justamente isso. Nós, seres humanos, volta e meia, nós somos desafiados a não ficarmos com a primeira impressão. E isso no cotidiano é muito comum. Nós ficamos com a primeira informação que nos dão, nós ficamos com a primeira aparência que nos fornecem, nós ficamos com o primeiro gesto que vem ao nosso encontro. Nós parece que temos essa tentação de não mergulharmos mais nos acontecimentos. Parece, nos dá a impressão, que nós queremos simplesmente ficar com a casca e não adentrar no interior. E é esse o recado de Platão para nós. Nós, como humanos, como seres racionais, somos convidados a dar um passo além, a sair da aparência e buscar a realidade, a sair da casca e mergulhar no núcleo da situação. Não podemos, em hipótese alguma, ficar com a primeira informação que nos fornecem. É necessário, a partir disso, sim, mergulharmos e buscarmos a realidade dos fatos. E qual é a realidade dos fatos? A realidade dos fatos é aquilo que os gregos antigos chamavam de verdade. Nós somos seres que temos desejo da verdade. A verdade parece que está inscrita em cada coração humano. Nós buscamos aquilo que é verdadeiro. E os gregos antigos tinham uma palavra belíssima para designar a expressão verdade. Verdade em grego se diz aletheia. O prefixo a significa negação, não, jamais, nunca. E a palavra aletheia vem do verbo letos. Letos significa dormir, sonolência. Até em português temos uma palavra que vem de letos, que é a palavra letargia, que é uma sonolência que nós temos. Aletheia significa literalmente um estado de não sonolência, traduzindo, vigilância, estar acordado. Para os gregos antigos, a verdade era justamente isso, estar acordado, antenado, conectado. E quando estamos acordados, antenados, conectados, de modo algum nós vamos ficar com aparência. Nós queremos mergulhar nas essências das situações. Queremos não ficar com a primeira impressão que nos toca, mas ir além, despertar. É justamente isso que os mitos revelam para a gente. Numa linguagem simbólica, imaginativa, fantasiosa, às vezes sem nexo, sem começo, sem fim, os mitos revelam essa condição humana. Nós temos um convite na existência. O convite a estarmos despertos, a vermos sem sono a realidade, a mergulharmos no núcleo das situações. E diante desses fatos, eu deixo aqui alguns questionamentos para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Quais são as aparências que às vezes eu tomo por essência? Quais são as impressões que às vezes eu percebo como o núcleo da realidade? O que é verdade para mim? Estou desperto ou estou sonolento? Enfim, os gregos antigos, as civilizações antigas, com as suas mitologias, ainda têm muito a nos dizer, a nós, seres do século XXI, que arvoramos o conhecimento científico. Nem sempre a ciência responde tudo. Nem sempre a ciência é capaz de nos dar a resposta das nossas angústias mais profundas. Mesmo que a ciência respondesse tudo, ainda assim, teríamos angústia de responder às 4 questões fundamentais. Quem sou, de onde vim, para onde vou, o que devo fazer? Os gregos antigos, as civilizações antigas, com o mito respondiam isso.
Nós não podemos, de maneira alguma, desprezar os mitos. Eles são formas de resposta para o nosso momento, para sairmos da sonolência e estarmos num estado de vigilância. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.